Bom dia, meus caros amigos no Bichax. Decidi fazer esse vídeo aqui hoje de domingo. Bom dia não, né? Que é quase 1 hora da tarde. Por três motivos. Primeiro, a gente precisa de uma visão séria e geral a respeito disso. Tá todo mundo me perguntando aí por que que o Bitcoin está caindo, o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer, e a gente precisa olhar o óbvio, tá? Bom, o segundo é porque amanhã é feriado nos Estados Unidos. Amanhã é dia 4 de julho, dia da independência. Então, o cuidado tem que ser redobrado, tá? E o terceiro, na sexta-feira eu falei a respeito lá do trade em RLC que poderia acontecer, que é o tal do Liquidity Exit, ou Exit Liquidity, agora eu não sei como é que fala em inglês, mas é a saída de liquidez. Então, depois que eu fizer essa primeira análise, eu vou tirar um raio-x de como foi o trade da RLC, para vocês poderem, de repente, criar mecanismos aí para poder fazer operações semelhantes, tá ok? Primeira coisa, a gente precisa entender como é que o SP500 chegou até aqui. Então, se você é um cara que gosta de informação rápida, né? Ah, compra hoje e vende amanhã, então sai do vídeo, porque aqui a gente vai falar um pouco de história, né? E é a história que vai ajudar a gente a entender o presente. Então, você quer ficar bastante tempo no mercado, você quer ganhar dinheiro, então ouve um pouquinho que eu vou falar aqui com paciência, que isso vai te ajudar no futuro, tá? Agora, se você quer só saber de sinal, então vai embora, porque esse vídeo não é para você, tá? Gente, para quem lembra aqui, ó, anos de 2008, 2009, subprime americano, tá ok? A economia americana vinha em declínio, tá ok? E aí criou-se aí uma liberdade, né? Uma injeção de dinheiro, onde os bancos passaram a emprestar dinheiro até para quem não tinha quem pagar, ou que pagar, não tinha roupa para vestir, tá? Então essa turma começou a pegar grana e em um dado momento não aguentou pagar a grana, pagar os empréstimos, né? Então, quem sofreu aqui demais foram as empresas de bens de consumo, então, principalmente automotivo e as empresas imobiliárias. E aí bateu-se lá no fundo do poço. Quem é dessa época lembra, né? Um monte de empresa grande americana aí no limiar, né, da salubridade financeira. E aqui os Estados Unidos, o Fed lá na época criou uma lei maravilhosa chamada Too Big to Fail, né? Na verdade, a lei não se chama Too Big to Fail, mas é a filosofia do Too Big to Fail. São empresas que eram grandes demais para quebrar, porque caso quebrassem, elas iam destruir a economia americana. Foi a sacada que o Fed encontrou para injetar dinheiro na economia e pagar aos bancos e às indústrias o que a população não pagou, tá certo? E aí a economia voltou a crescer, e blá blá blá. Aí a gente teve um case lá, né, de crisezinha de leve aqui em 2016, 2017, 2018, né, mais ou menos. E aí veio o tal do fundo do Covid, tá ok? Com o fundo do Covid, o Fed precisou fazer uma outra grande impressão de dinheiro, tá ok? Para poder ajudar quem já tinha ajudado lá atrás. Porque o efeito que aconteceu lá atrás é o seguinte: a empresa não tinha dinheiro. Aí o Fed injetou dinheiro em forma de empréstimo, tá ok? Só que aí o Fed precisava continuar, o Fed ou o banco, eu não vou falar o nome da instituição certa, até porque eu não sei, mas o que importa para a gente é o mecanismo. Essas empresas passaram a viver de crédito, então elas iam pegando créditos para pagar os créditos que foram pegos para pagar crédito, né? E aqui, meu amigo, quando o mercado cai, o crédito sai do mercado, e aí o governo americano precisou de novo fazer uma grande impressão de dinheiro e jogar na mão da galera. Fato que aconteceu é o seguinte: no meio do Covid, todo mundo percebeu o aumento de preço. Então, o que, que veio acontecendo daqui? O cara tinha, por exemplo, lá 4 máquinas, né? Aí ele desligou 2 máquinas e passou a vender o que ele vendia pelo dobro do preço, né? E aí você estava pagando, eu estava pagando e o mundo estava pagando o dobro do preço, só que a empresa continuava, gente, com o mesmo faturamento e com lucro maior, porque era a metade de energia elétrica, a metade de funcionário, a metade de fluxo logístico. Só que chega uma hora, gente, que essa estrutura ela não consegue se sustentar. E o que a gente está vendo aqui é uma maravilha. Isso precisava acontecer, porque à medida que o mercado cai, né, o crédito some. Tá ok? Quer a prova de que o crédito some? Você acha que o Fed está elevando as taxas de juros para quê? Né? Para tirar o crédito da praça e aí vai aparecendo quem é empresa de verdade, quem é empresa que está sobrevivendo por conta de empréstimo, e à medida que a coisa vai quebrando, o mercado vai afundando. Por isso que eu não consigo ver um caminho diferente da gente voltar aqui para o patamar que nós estávamos antes do subprime lá de 2008, 2009, final de 2008, começo de 2009, tá ok?
Eu não consigo ver outra alternativa. E aqui você, a sua família, precisa se organizar demais, né? É o momento de você fazer uma troca de carro, é o momento de você comprar um imóvel financiado, é o momento de você querer trocar de emprego, é o momento de você abrir uma empresa. Eu não estou dizendo que não é o momento, gente. Mas, se for para fazer isso aqui, tem que ser com uma decisão muito pensada, porque você pode colocar não só você, mas muita gente que depende de você em xeque, tá ok? Ao mesmo tempo, a turma fica tentando adivinhar fundo do Bitcoin e fala o seguinte, vamos lá para o Bitcoin agora, vamos vir para o BLX. Né? Por que, que o Bitcoin está caindo? Porque o mundo está caindo. Então, a turma, eu via caras aí que não estavam fazendo vídeo, agora estão fazendo 2, 3 vídeos por dia. E aí aqueles títulos do tipo, o que, que o Bitcoin tem que fazer para poder recuperar a alta? Né? O que, que o Bitcoin tem que fazer para poder retomar a alta? Sai, caramba, esse negócio não sai. O que, que o Bitcoin tem que fazer para poder voltar? Gente, o Bitcoin, coitado. O Bitcoin, o que, que aconteceu com ele? Vamos olhar um pouco da história dele, do mesmo jeito que a gente olhou a história do SP500, para poder entender por que, que chegou-se até aqui e como que pode acontecer uma reversão de verdade, né? Na minha humilde opinião, se você tem uma opinião diferente, tá ok? Você compartilha aí comigo. A verdade é que a gente não sabe como o Bitcoin chegou até aqui, tá ok? A gente não sabe. Então, provavelmente, esses primeiros hypes aqui foram hypes de poucas pessoas, tá ok? Motivado aí, talvez pela transferência de dinheiro, talvez por apostar na tecnologia, talvez, sabe, era bem papo de nerd mesmo. Pouca gente estava no Bitcoin nessa época aqui, tá ok? Então é bem complicado. Talvez o que tenha acontecido aqui, né, é que muita gente viu muita galera ficar literalmente rica, né? De ter comprado o Bitcoin aqui e vendido aqui, ó, a 326%, e a hora que viu o treco fazer um fundo aqui, o mercado começou a chamar muito comprador novo. E aí, esperando que isso acontecesse, a turma entrou, comprou. Quando chegou aqui em cima, cara, é normal você ter uma realização de lucro. Isso aqui é um treco totalmente normal, tinha uma cara total de bandeira de alta, tá ok? Agora, como que essa nova pernada foi dada? É aí que a turma esquece. Essa segunda pernada não foi dada pela turma que acredita, pela turma da alta infinita, pela turma dos holders. Essa pernada foi dada pelos ETFs, gente, que a negociação de criptomoeda, ou a negociação de qualquer ativo, mas no caso de criptomoeda, no caso ainda de Bitcoin, né, por instituições tradicionais de mercado. Foi a negociação de Wall Street. Wall Street começou a negociar Bitcoin, gente. Só que quando o Wall Street começa a negociar Bitcoin, você tem que entender que eles entraram no jogo e entraram pesado. E uma vez que eles entraram no jogo, a gente está sujeito, nós estamos sujeitos à maneira como o Wall Street faz negócio. Então aqui deixou de ser a turma que acredita na tecnologia, os holders, né, o pessoal do Bitcoin é o futuro, e até da turma eu vou ficar milionário com isso. E aqui, meu amigo, entrou o Wall Street. Quando entrou o Wall Street, o jogo mudou completamente, tá? Por que que mudou? Porque isso aqui fica à mercê do SP500. Então, se a economia não está se sustentando e a gente vê um reflexo direto no SP500, a gente vai ver um reflexo direto aqui também, tá certo? O Bitcoin cai porque o mundo está caindo, né? E aí a gente pode juntar até uma análise técnica. Se você esquece tudo de mundo, poxa, fiz um topo, montei aqui uma bandeirinha de baixa, né? Ou seja, para continuação de alta eu preciso romper a bandeira para cima e romper o topo anterior. Não houve um rompimento de topo anterior, houve um falso rompimento com pouquíssimo volume, tá certo? E aí, quando isso acontece, qual que é a tendência? A tendência é retestar a linha de pescoço, ou o fundo anterior, né, que na linha de pescoço ainda, e se houver esse reteste com sucesso, aí sim retomar caracterizando aqui uma bandeira de alta. A partir do momento que essa linha de pescoço foi quebrada, não tem jeito, gente. Não tem como negar, tá? A previsão é vir aqui, ó, na região dos 15 mil. E muitas vezes eu falei que a gente podia ter um fundo em 20 mil dólares, né? 20 mil, não, lá fala 14 mil, por causa disso aqui, tá certo? Isso aqui eu já vinha falado, tem um vídeo aí sobre isso, que é o tal do Bitcoin Production Cost,
Deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho, tá certo? Porque o que aconteceu? O Bitcoin Production Cost é o índice de preço ou índice de gasto que os mineradores têm, tá? Então, uma vez que o cara... lembrando aqui, depois você olha lá o vídeo. Isso aqui é a linha do custo total de produção do Bitcoin estimado por unidade. E isso aqui é apenas o custo de energia, tá joia? Então, olha só o que é feito que está acontecendo, né? À medida que o preço vai caindo, tá joia? Você vai capitulando os mineradores, eles vão gerando riqueza que mal dá para pagar aqui o custo de energia. O problema, gente, é que o custo de energia no mundo está diminuindo, tá certo? Com a queda, gente, é óbvio, tá sendo esfregado na sua cara. Se empresas estão fechando, se empresas estão produzindo menos, o consumo de commodity, o consumo de energia, o consumo geral, cara, diminui. Se o consumo diminui, o preço diminui também. Então aqui, quando a gente falava de um possível fundo do Bitcoin aqui na região dos 20, 21 mil, era esse patamar de energia elétrica. Agora nós estamos nesse patamar de energia elétrica. O mundo está ficando mais barato, porque a quantidade de demanda vem diminuindo, logo, o que acontece? Quem tem oferta vai vender pelo que o mercado quer pagar. E a gente deve continuar vendo esse movimento. Próximo fundo forte aqui do Bitcoin, se nada mudar, está na região dos 16 mil, que é a região, né, do custo de energia. E olha só que interessante aqui. Este fundo aqui, ele aconteceu quando a turma, de fato, falou, eu não vou vender Bitcoin, senão eu não consigo pagar a energia que eu uso para poder gerar ele. Eu vou até continuar gerando, mas eu não vou vender. E olha o salto que deu aqui, foi a formação dessa cunha. Só que para o nosso azar, tá mais barato produzir Bitcoin. Tá? Então o nosso fundo está mais embaixo aqui, o nosso provável fundo baixou. A não ser que, não é, se o Bitcoin fizer isso, se o Bitcoin fizer aquilo, esquece essa palhaçada. Esquece Nasdaq, você tem que vir aqui e olhar para o SP500. A hora que o SP500, gente, plotar uma reversão bonita que começa numa hora, vai para os 12 horas, vai para o diário, vai para o semanal e vai se alastrando ao longo dos tempos, é isso que o Bitcoin precisa para subir, entendeu? Quem está olhando longo prazo, querendo comprar fundo, olhando para o Bitcoin, vai tomar na toba. Você tem que olhar para o SP500, cara. Na melhor das hipóteses, você tem que olhar para o Nasdaq. E olhe lá, hein, cara. Tá ok? Pensa aí com bastante carinho nisso. E para de ouvir o que essas bobeiras, é bobeira, cara, que os caras estão falando, é idiotice, cara. O cara que está falando de Bitcoin hoje e não está falando de SP500 e não está falando de custo de produção de Bitcoin e não está falando dessas coisas, o cara não sabe do que ele está falando. Ele fechou a cabeça dele lá na Bull Run e não está estudando para poder entender o mercado como um todo, tá ok? Então fica muito esperto. Se a gente olhar aqui, vamos dar uma olhadinha no intraday para ver como é que está o Bitcoin. Vai, só para passar um olho rapidinho. Cadê BTC? BTC está mais para cima. Tá? Então, eu sei que já tem gente que já largou esse vídeo na metade, eu quero que se lasque. Mas você que está aí, olha só, gente, me fala assim, ó, entre nós aqui, me fala se isso aqui tem cara de alta, né? Me fala se isso aí tá com cara de explosão, né? Olha os volumes, olha o preço subindo, o volume caindo, o preço caindo, o volume aumentando. Hoje é domingo, ontem foi sábado, mas olha como é que foi na sexta, tá certo? Fala para mim, isso aqui tem cara de alta? Mas se o Bitcoin fizer, é óbvio que se o Bitcoin fizer isso ou fizer aquilo, ele sobe, cacete, tá? Só que vocês têm que esquecer, vocês não esquecem do óbvio, não pode esquecer do óbvio. Porque o preço está caindo. O Fausto Botelho fala isso. Ele é um cara muito inteligente. Eu gosto dele pra caramba. Eu não acho ele péssimo como criptomoeda, mas é um puta analista gráfico, um puta visionário de mercado. É um cara que eu sempre assisto, tá ok? O preço está caindo porque as pessoas estão vendendo mais do que comprando. É simples. É simples. A simplicidade é linda. O preço está caindo porque, tem mais pessoas vendendo do que comprando. E acabou. Não tem como discutir com isso, tá ok? Espero ter ajudado você nessa visão. Vamos falar um pouquinho de RLC. Quero falar um pouquinho de MESC também. Não é para falar da moeda em específico, mas é para falar do padrão, tá?
Agora eu vou entrar num raio-x aqui do que eu fiz na RLC, tá? O que eu fiz na RLC e de repente pode ajudar você aí a fazer alguns trades legais. Então na sexta-feira eu desenhei essa cunha, depois eu ajeitei ela, né? Vi que tinha um toque aqui, tinha um toque nessa região. Tentei desenhar um topo, os topos aqui mais próximos, ou pegando a maior quantidade de topos possíveis, tá ok? E aí o que aconteceu? Olha, esses dois candles aqui, ó, lá em cima, ó, tá vendo o volume aqui embaixo? Deixa eu dar um raio-x neles aqui, ó, que eu queria que você visse a tendência toda, mas você já viu. Ó. Esses dois candles aqui, ó, tem cara de exaustão. Olha que esse padrão já foi printado antes aqui, ó, pá, pá, engolfo. Só que aqui, ó, não chegou a 50% do candle grandão. O candle grandão ainda não foi engolfado em 50%, tá ok? Aqui a gente teve uma outra exaustão, ó, pá, pá, exaustão. Só que aí esse candle, tá ok? Ele indicava que houve, né, um engolfo de mais de 50% desse. E aí, como o volume estava baixo ainda, falei, eu vou arriscar entrar no próximo. Mesmo que não seja no rompimento, eu vou arriscar entrar no próximo. Foi um risco, eu entrei aqui, tá? Agora eu vou fazer um raio-x, porque tem muita gente que pergunta, que setup que você faz, não sei o que lá. Então eu entrei aqui, ó, no fechamento desse candle, porque aqui você vê, ó, esse candle grandão, ele não foi engolfado. Agora, esse candle grandão aqui de exaustão, ele foi engolfado, tá ok? E ó, o volume lá, parece que chegou lá, compra, não aguento mais comprar. E aí você teve aqui uma realização e depois aqui uma queda, eu entrei aqui. Eu fiquei super feliz porque o mercado começou a andar. Quando o mercado começou a andar, o que eu fiz, gente, tá? Eu estava morrendo de medo desse ativo, porque o funding dele estava em menos 1%, e aqui nessa região ele começou a cair para menos 0,7, menos 0,8, então ele ainda podia ter uma explosão. Então o que eu fiz? Quando o trade andou, eu coloquei aqui, ó, mais ou menos a hora que ele chegou aqui, ó, nessa região, né, e caiu gostoso aqui, eu coloquei um stop loss aqui nessa região e não coloquei take profit. Foi a minha salvação, tá? Porque se eu não tivesse feito isso, gente, da região que eu entrei até a porrada lá em cima, ó, cara, deu 13%, alavancado 10 vezes eram 130%, alavancado 20 vezes eram 260%. Isso aqui quebraria a banca de muita gente. E a hora que subiu, eu fiquei puto da vida, fiquei puto, né? E aí pegou meu stop, eu podia ter ganhado alguns dólares aqui, eu juro que eu ganhei centavos, tá? Eu ganhei para pagar a taxa. E aí eu fiquei olhando esse reteste, né? Puta, deu maior vontade de entrar aqui, tá certo? Aqui, ó, deu vontade, porque, ó, subiu, retestou, entrou. Eu falei, puta, vou esperar. Sabe igual aqui, ó, que eu falei, vou esperar como é que fecha o próximo candle? Falei, vou esperar como é que fecha o próximo candle aqui, ó. Então, retestou, fechou, eu já, puta, se cair o próximo eu entro. Não caiu, subiu, retestou. Aí eu olhei esse treco aqui, eu falei, ai, vai subir mais. E aí, para minha surpresa, veio um candle de baixa, um candle de indefinição. E eu falei, bom, se engolfar esse aqui, eu entro. E aí esse candle engolfou. Quando eu vi que engolfou, eu entrei aqui no fechamento, na abertura dele, tá ok? E aí eu coloquei o stop loss, porque aqui era foda, gente. Porque olha o tamanho desse candle aqui, ó. Olha o tamanho desse candle. Oh, caramba, peguei errado, desculpa. Olha o tamanho desse candle. Ele não foi um candle pequeno, gente. Para você trabalhar, para quem trabalha alavancado, não foi um candle pequeno, foi um candle aqui de 4,7%, de 5%, né? Então o que eu fiz? Eu falei, porra, eu não vou, o certo seria a gente colocar, né, o stop loss aqui em cima, mas isso estava muito grande. Então eu falei, quer saber? Eu vou colocar um stop loss na metade desse candle. Então eu peguei o meu stop loss e movi ele aqui para metade. E eu acho que só eu e a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Bayern, do Paris Saint-Germain, todo mundo colocou o stop loss na metade desse candle. Porque olha só o que aconteceu, gente. Aí eu fiquei puto da vida, eu fiquei puto, né? Fiquei puto demais, porque bateu meu stop, né? Tomei um preju e eu falei, cara, vamos continuar acompanhando. Aí pegou aqui, houve aqui uma confirmação de queda, e aí eu decidi entrar aqui de novo. E aí você já tá vendo o que aconteceu, né? Tá joia? Eu decidi entrar aqui de novo, tá ok? Só que o que eu fiz? Eu movi o stop, como isso aqui, olha, gente, ficou bem bacana. Eu movi o stop loss aqui para este candle aqui, ó.
E olha só o que o ativo fez, cara. Eu não sei se eu tive sorte ou se eu fui um cara inteligente, sei lá. Mas ó, ela ainda veio fazer uma buscada de stop aqui, uma outra buscada de stop, uma outra buscada de stop e agora virou queda infinita, né? Hoje eu falo para você o seguinte, o meu stop ele já está aqui na região de 1,10, quer ver? Ó? Vamos ver aqui 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, ele já está aqui na região. E eu nunca coloco 1,10, acho que eu coloquei 1,09, né? É, mais ou menos aqui, ó. É, foi aqui, ó. Tá vendo que bonitinho, ó? Já coloquei o meu stop aqui. Então foi um trade, gente, que daqui de cima, né? Vamos pegar aqui, ó. Mais ou menos aqui para a gente ter uma ideia. Daqui de cima, olha, eu já estou indo aí para 85%, que é um puta de um trade legal. Isso se o mercado voltar. Se o mercado voltar, ele já me deu 85%, né? Se ele não voltar, se eu pegar do preço até agora, olha só que bonitinho aqui, gente. Já deu 130%. E eu não fechei, tá? E eu não fechei. O que eu estou esperando aqui, que eu já estou morrendo de vontade de fazer, é pegar esse stop e já mover aqui um pouquinho para trás, tá? Ou para baixo, mover aqui um pouquinho para baixo, ou para essa região, ou para essa região, já dá mais uma movimentada nele, tá ok? O que eu quero ver acontecer aqui agora? Eu quero ver acontecer o que aconteceu nesse movimento, ó. Eu quero ver isso aqui acontecer de novo. Foi lá, fez o fundo, caçou o stopzinho da galera, caiu, ele parece estar fazendo essa subidinha para dar mais uma caída. Se isso acontecer, pode ter certeza que o stop vai ser movimentado para cá, tá joia? A hora que esse fundo for perdido aqui. E é nessas, gente, que você vai fazendo um tradezinho bacana, entendeu? Vai fazendo seu dinheirinho com calma. Então lembra o seguinte, aqui em cima, nesse rompimento, eu tomei um stop gain, tomei um stop loss doído, mas eu não desisti. Por que eu não desisti, gente? Por que eu não desisti? Primeira coisa, não houve, né, outro candle de exaustão como esse, tá? Esse foi um puta candle de exaustão, tá joia? Tá? Teve ainda esse aqui, mas ó, aqui ó, você vê que os volumes de compra estão diminuindo, né? Se você passar aqui uma linhazinha, né, bem chulé aqui, ó, ó o que está acontecendo aqui, ó. Os volumes dos picos estão diminuindo, então se quiser pegar só esse trecho aqui, ó, tá? Então a turma não está aguentando mais comprar lá em cima, tá? As baleias já deram essas puxadas aí para poder vender o que eles tinham que vender. E agora, ó, conforme o preço cai, você pode ver aqui que o Open Interest está caindo, tá? E é bem provável que se você olhar o funding agora, vamos olhar o funding como é que tá? Eu quase arrisco que o funding já está positivo. Ai, que lindo ver esse trade aqui agora, como é que tá? Tô abrindo aqui no celular, tá, gente? Vamos ver aqui como é que está o funding. Ó, o funding já está em menos 0,0013. Ou seja, aqui é uma provável queda infinita mesmo, tá ok? Porque a turma já está começando a apostar no long dessa moeda, tá? E se você olhar aqui, os volumes estão querendo voltar, olha aqui essa região, estão querendo voltar para a região pré-explosão, né? Então eu estou esperando, gente, eu estou muito assim, querendo que o preço volte mais ou menos para essa região aqui, para os 8,8, tá? Então se de repente reverter e pegar o meu stop gain, eu larguei essa moeda, não olho mais para a cara dela. Mas se o preço chegar aqui nessa região aqui dos 8,5, 8,8 e tal, era mais ou menos a negociação do preço antes da explosão, aí eu fecho aí e não quero mais olhar para a cara dela. Quer olhar uma outra moeda que fez um movimento muito parecido da saída de liquidez? Olha só, quem parou o vídeo lá no começo perdeu bonito, né? A MESC, gente. Olha só, é um movimento muito parecido, aqui, tá ok? Nessa região, e ela já tinha feito isso outras vezes, tá ok? Movimento muito interessante, só que o desenho aqui é diferente, né? Você teve uma baita de uma exaustão, caiu, e aqui a gente teve uma formação de cunha que não era uma cunha tão boa quanto aquela, né? Mas você vê que aqui tem uma cunhazinha. Tá? Se você pegar o funding rate e o long short ratio junto com o open interest, você vai ver esse movimento, tá? Então aqui, teoricamente, isso aqui poderia ser até uma bandeira de alta para puxar mais.
mas nessa região o funding esfriou. E eu lembro que eu entrei aqui, gente, ó, mesma coisa. Ah, Augusto, como você é burro, você podia ter entrado aqui. Não, eu entrei aqui, ó. Houve um rompimento com uma vela grande, eu entrei aqui. A minha sorte é que eu coloquei o stop em 50%, então eu não fui pego aqui. Ó, ó, caçada de stop loss aqui, entendeu? Olha só a caçada de stop gain, stop loss aqui. E eu fechei já este trade. Eu vou mostrar por que eu fechei. Porque ele voltou mais ou menos para esse patamar aqui, ó, antes dessa explosão toda. Então eu falei, ah, meu, pode até ser que eu tenha feito uma grandíssima cagada, tá? Eu estou olhando isso aqui agora. Porque isso aqui, ó, esse trequinho aqui, tá com cara de um reteste para cair mais. Ó. Isso aqui tá com cara de fazer isso aqui, ó. Tá joia? Tá com muita cara de fazer isso. Mas enfim, eu já esqueci dessa moeda, então eu só passei aqui nela para mostrar que era uma situação muito parecida, para ajudar vocês aí, cara, que são nossos parceiros aqui do dia a dia, né, a lucrar um pouco mais. SC, FLM também deu uma puxada bonita, entendeu? Vamos dar uma olhada. Olha essa cunha que a SC está formando aqui, ó. Olha só, ela teve uma exaustão aqui e está formando uma cunha. Tá com cara que vem coisa boa aqui, hein? FLM. Olha a FLM. Muito parecido, né? A gente teve aí uma exaustão, tá ok? Formou aqui uma bandeirola linda de alta. E aí, ó, a gente tem que pensar, por exemplo, ou aqui, ou então ver se vai dar para desenhar uma cunha aqui e de repente trabalhar no rompimento dela, ou uma cunha, mas está muito pouco ainda, tem muito pouca informação. Talvez até dá para arriscar esse LTB aqui, ó. Talvez até dê para arriscar esse LTB aqui e operar em SC. OGN puxou bastante ontem também, né? Tá puxando hoje também. Olha aí, OGN. Mesma coisa, ó. Teve uma esticada, tá certo? E agora teve uma outra esticada, tá? Precisa traçar aqui alguma coisa, ver como é que a gente vai traçar. Talvez aqui ver se vai haver um rompimento anterior. Eu sei, gente, os desenhos não são perfeitos, os desenhos não são os mesmos, não é assim que funciona. Mas o que você tem que ver é isso aqui, ó, esticada com pico de volume, esticada com pico de volume. Então, ó, olha só que bonitinho. Pode ser que isso aqui seja aqui uma bandeirinha de alta. Pode ser que ela venha dar mais uma esticada aí. Eu estou traçando de qualquer jeito, tá? Pode ser que isso aqui foi uma cunha, né? Pode ser que isso aqui foi uma cunha. Se eu olhar aqui, ó, gente, tem que testar possibilidades, tá? O cara que chega aqui já dizendo o que é porque ele treinou antes ou então porque ele é muito arrogante, tá? Então, olha que bonito, teve aqui uma formação de cunha, só cunha para baixo, rompe para cima, olha que trade bonito, né? Foi bater lá no topo anterior. Eu vou rabiscar algumas coisas aqui na OGN para ver se de repente dá negócio, hein? Só que eu acho que eu gostei aqui mais da FLM e se bobear até mais do que a SC. A SC tá aqui mais bonito até, né, gente? Olha só como tá bonito isso aqui. Olha só que belíssima cunha. Ai, mas não tá tão boa assim. Talvez aqui, ó. Deixa eu me iludir um pouco, né? Quem sabe aqui. Será que isso aí é aquela segunda exaustão de venda e a moeda tá quase pronta para entrar no short? Esse aqui eu vou acompanhar com carinho, hein? Vamos ver o que essa moeda vai fazer. Se ela de repente faz esse movimento, retesta e cai. Vamos olhar como é que vai ser o funding nessa região, tá joia? Gente, espero ter deixado o recado aí para vocês, tá ok? Espero que vocês aproveitem bastante o final de semana e que principalmente relacionado ao começo do vídeo, vocês enxerguem um pouco mais o mundo como um todo. E uma palhinha, como sempre, né? Olha só o que eu estou trabalhando aqui, gente. Olha só, abre long, fecha long, abre long, fecha long, abre short, fecha short. Cara, isso aqui é legal, hein? Um dia isso aqui vai ficar pronto, hein? Um dia isso aqui vai ficar pronto. Forte abraço para vocês, hein?